encontres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Boa tarde a todos. Vamos, nesse momento, cerrar os nossos olhos, para que através de um silêncio exterior e interior, a gente vá se conectando com a espiritualidade aqui presente. É o momento que nos desligamos do mundo lá fora e que vamos mergulhando de corpo e alma nesse ambiente de paz, de serenidade, na alegria do reencontro, no tratamento, na oportunidade de aprender mais alguma coisa, refletir sobre os nossos sentimentos, pensamentos e atitudes, numa doutrina que nos acolhe, que nos esclarece e que nos liberta. Até o momento que nós, nesses instantes, estaremos juntos com essa espiritualidade amiga aqui presente. Junto de nós, uma equipe de médicos, enfermeiros, socorristas, amparadores, benfeitores, assistentes, nos envolvendo em muita luz, em muita paz, muito mais do que uma aula, muito mais do que uma reflexão, é um tratamento espiritual, onde toda uma equipe do plano maior nos acolhe de forma individual, realinhando os nossos centros de força, nos dando um abraço acolhedor e a oportunidade também que os nossos entes queridos, que já se encontram no plano maior, possam se aproximar. Até o momento de reencontro também. Agradecemos a Deus, a Jesus, a Allan Kardec, o nosso codificador, por essa oportunidade, pela alegria de estarmos novamente reunidos. Mas é o momento que o nosso espírito se alimenta exatamente daquilo que ele necessita, a informação que dissipa a ignorância, que amplia os nossos horizontes, que nos tira dúvidas e nos dá certezas. Então é o momento que todos nós, encarnados e desencarnados, estamos juntos, buscando o alimento essencial para o nosso espírito. Que assim seja. A aula de hoje, a reflexão da tarde, ela está baseada numa questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 913 do Livro dos Espíritos, está aqui. 913. E Allan Kardec pergunta: dentre os vícios, qual o que se pode considerar como radical? A resposta: nós o dissemos muitas vezes, é o egoísmo, dele deriva todo mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo todos está o egoísmo. Aí a resposta continua. Então, estudando sobre emoções que curam, na primeira aula nós demos um panorama geral de como existem alguns sentimentos, alguns pensamentos, alguns conceitos distorcidos dentro de nós. E hoje nós vamos falar exatamente sobre a raiz. Qual é a causa? Qual é a raiz? Qual é o princípio de tudo que acontece conosco? Não adianta a gente trabalhar somente as consequências. A doutrina espírita, ela trabalha de fora para dentro, mas principalmente de dentro para fora. O que é de fora para dentro? É o curso, é o evangelho, é o atendimento fraterno, é o diálogo, é o abraço. Quer dizer, isso é de fora para dentro. Mas o foco da doutrina espírita é de dentro para fora. Por quê? Quando você trabalha de fora para dentro, você está tratando consequências, situações que foram produzidas de dentro para fora. Então não basta simplesmente você cuidar do externo, você principalmente tem que cuidar do interno. Se nós temos uma dor de cabeça, tomamos remédio, mas qual é a causa da dor de cabeça? Enquanto a gente não entender a causa da dor de cabeça, nós vamos passar a vida inteira tomando remédio. Então que você tome o remédio, esse não é o problema.
mas que você busque a causa da dor de cabeça. Uma vez estudada a causa, você até deixa de tomar o remédio. Então a doutrina espírita nos ajuda exatamente com isso. Não é só o de fora para dentro, mas principalmente o de dentro para fora. Então quando se fala, questão 913 do Livro dos Espíritos, fala da causa, fala da raiz. Uma vez entendida a causa e a raiz, vamos começar num processo de ressignificação, de transmutação. É um processo lento, é um processo gradativo. Você não vai fazer isso em um dia, uma semana, um mês, nem numa existência, mas você vai dar os primeiros passos. Imagine vocês uma escada de infinitos degraus, onde o mais difícil é você sair da inércia, o comodismo, e aceitar que as coisas são assim mesmo, a vida é assim mesmo, todo mundo sofre por causa disso, e nesse comodismo passam-se os anos, passam-se décadas, às vezes passam existências, e nós estamos patinando. Então o mais difícil é sair da inércia. Uma vez que você saiu da inércia e começou a subir esses degraus, que você continue. Então o primeiro degrau é o mais difícil. Uma vez entendido o primeiro degrau, os outros degraus, não que eles sejam fáceis, mas serão muito menos difíceis. Então o egoísmo. O que é o egoísmo? Primeiro eu comentei com vocês semana passada que o egoísmo ele faz parte, ele é natural e ele é saudável. Primeiro conceito, entender que o egoísmo ele é natural e ele é saudável. Eu estou falando do corpo, porque o egoísmo vem de um primarismo animal, um instinto de conservação, de sobrevivência. Então, no reino animal, o que nós chamamos de egoísmo é para atender às suas necessidades de sobrevivência física, das suas necessidades essenciais. E o nosso corpo é um corpo animal. Então, o nosso corpo, ele é egoísta naturalmente. Então, o egoísmo, na essência, ele não é algo negativo. Por mais que Allan Kardec esteja falando aqui, mas ele está falando do ser psicológico. Nós vamos chegar lá. Estou falando aqui agora do ser biológico. Então nós temos o ser biológico, temos o ser psicológico e temos o ser espiritual. Então o egoísmo no foco do ser biológico, fisiológico, ele é natural e saudável. Se existe na natureza, existe um porquê, existe uma razão. Se tudo que Deus criou foi para um processo evolutivo, e se existe o egoísmo, é porque atrás disso que chamamos de egoísmo, existe uma necessidade de sobrevivência na condição biológica, fisiológica. Mas no nosso caso, agora, quando nós começamos a dominar a matéria, no início do processo, o espírito ou o princípio espiritual, ele é escravo da matéria, ok? Chega um momento que nós vamos transformar a matéria em nossa escrava. Esse é o nosso ponto. Onde a mente, onde o espírito, onde a essência vai atender sim as necessidades do corpo? Sim, porque é um corpo. Ele precisa de situações, mas somente para atender às necessidades do corpo. Então nós vamos começar a transmutar o egoísmo. Então quando eu começo a olhar o egoísmo de uma outra forma, de um outro jeito, eu vou perceber que ele é uma alavanca para o meu processo evolutivo. Porque ele sai de uma condição biológica, fisiológica, para ir para uma condição psicológica. Então todos os nossos problemas hoje significa que o egoísmo, como fala a questão 913 do Livro dos Espíritos, saiu do biológico e foi para o psicológico. É aí que nós estamos patinando. É aí exatamente que estão os nossos problemas, é aí que está a questão 913 do Livro dos Espíritos. Mas vamos entender conceito. Primeiro, o egoísmo vem da palavra ego. Aqui, ó, ego. O que é o ego? Centro da personalidade de um indivíduo. Instância do aparelho psíquico que permite o indivíduo defender-se da realidade. Então, o que o nosso ego faz? Nos mantém vivos. Nos mantém em defensiva frente a N situações que estão acontecendo. Então o nosso ego tem essa responsabilidade. Ele é negativo? Não. Olha o conceito. Ego é o centro da personalidade de um indivíduo, instância do aparelho psíquico que permite o indivíduo defender-se da realidade. Está errado isso?
Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Nós precisamos nos defender de uma realidade. E aí vem o egoísmo. Veja. Aí começam os problemas. Então o problema não está no ego. O problema está no egoísmo. O que é o egoísmo? É o excesso de ego. O próprio nome já fala. O egoísmo é o excesso de ego. Você sai dessa condição natural e saudável e passa a administrar essa situação dentro de você na condição psicológica. Então o egoísmo é excessivo, olha aí, excessivo apego aos próprios interesses. Excessivo apego aos próprios interesses, em detrimento aos interesses dos outros. O amor exagerado a si mesmo. Mas quando se fala em amor exagerado, eu estou falando de quê aí? De uma carência. É exatamente de uma autocarência. Então você não se ama o suficiente. Você não entende o que acontece com você. Você não se aceita como você é. Então eu me apego exageradamente, excessivamente em situações, em lugares, em coisas, em posições, para me defender dessa realidade. De uma inaceitação de mim como ser humano. Como ser humano. Então o egoísmo, o próprio nome ismo aqui significa o quê? Excesso. Todo excesso esconde uma... Quase. Todo excesso esconde uma falta. Todo excesso em relação a qualquer coisa está falando o quê? Falta alguma coisa, em algum ponto. Então esse excesso. Por exemplo, fanatismo. O que é o fanatismo? É o excesso de alguma coisa, seja qual é que for. O que está escondendo? Quando eu exagero muito em relação a alguma coisa, é que aquilo não está bem dentro de mim. Eu vou dar um exemplo mais fácil, mais simples. Dentro de uma esfera chamada amor, eu tenho um sentimento lá chamado alegria. Tudo bem? No pseudo-amor, ou no desamor, eu tenho a tristeza. No pseudo-amor, eu tenho euforia. Euforia, eu fora de mim. O próprio nome euforia significa eu fora de mim. Uma pessoa eufórica está escondendo o quê? A tristeza. Usando de uma falsa alegria. Entenderam? Então todo fanatismo é o desamor, qualquer sentimento de desamor embrulhado para presente. Entenderam ou não? Então nós temos 3 esferas: amor, desamor, isso na psicologia transpessoal. E na terceira esfera eu tenho o quê? O pseudo-amor. Pseudo, parece, mas não é. Então todo o exagero em relação a qualquer coisa está no pseudo-amor. Então o egoísmo significa o quê? Excesso de amor próprio. Esse amor significa que eu não me amo, na essência. Tudo que eu exagero em relação a alguma coisa significa que eu estou escondendo algo dentro de mim, que é exatamente o oposto daquilo. Então, o fanatismo em relação a qualquer coisa, quando vocês verem uma pessoa fanática em relação a qualquer coisa, ela no fundo não acredita naquilo. Mas o egoísmo e o orgulho transformam aquilo em fanatismo. Então, para quem olha de longe, como essa pessoa é extremamente dedicada, como essa pessoa é exatamente o contrário. Então, todo excesso em relação a qualquer coisa, está mostrando que eu tenho uma falta em relação àquilo dentro de mim. Então, o egoísmo é o excessivo apego aos interesses. E onde está a raiz disso? Falta de alto amor. Saindo do egoísmo, eu vou para o egocentrismo. O egoísmo é uma coisa, egocentrismo é um pouquinho mais complicado. Todos nós somos egoístas, todos nós somos egocêntricos, todos nós somos. Então o que é egocentrismo? Tendência a tudo se referir às próprias perspectivas. Tendência a tudo se referir às próprias perspectivas, indiferença aos outros. Então, sobre um fato,
É a sua opinião que deve prevalecer. Então as outras pessoas mostram outras opiniões, outros pontos de vista, e você não está nem querendo ouvir. Então, egocentrismo é quando as suas opiniões prevalecem sempre frente a outras opiniões. Então, egocentrismo. Já pararam para analisar que nós interpretamos tudo? Nós não vemos nada, nós interpretamos tudo. Tudo é uma questão de interpretação. Então você vê um fato e você tem uma interpretação daquele fato baseado nos seus valores. Para tudo existem 3 verdades: a minha, a sua e a verdade. Veja, o jeito que eu vejo, o jeito que você vê e o jeito que realmente aconteceu. Então, para o mesmo fato, você tem N interpretações, porque cada um vai interpretar de acordo com o seu ponto de vista, de acordo com os seus valores. Então, egocentrismo é quando você não quer nem ouvir a opinião dos outros. A sua opinião sobre aquilo deve prevalecer. Está tão fechado em você, tão fechado, o vazio é tanto que você não permite nem que alguém fale alguma coisa diferente. Ou se falar, você simplesmente não ouve. Isso chama-se egocentria. Egolatria. Egolatria. Adoração a si mesmo. Isso não é amor próprio, tá? Isso não é amor próprio. Egolatria é uma adoração excessiva a si mesmo. De você falar sempre das suas qualidades, das suas vantagens, das suas potencialidades, de tudo que você é capaz de fazer. Já fizeram isso? Ou já perceberam isso? Ou já viveram isso alguma vez? Veja. E egotismo. Egotismo. Condução das atenções para você mesmo, pouco interessado na opinião alheia. Então você tem uma roda de pessoas falando, aí você entra no assunto, só você fala. Só você fala. Veja, isso chama o quê? Egotismo. Condução das atenções para si mesmo, pouco interessado nas opiniões dos outros. Veja. Mas isso vem, não é mais da condição biológica, fisiológica. Isso vem da condição psicológica. Por quê? Nós viemos com toda essa característica do reino animal, evoluímos, então o nosso corpo físico não vai evoluir mais. Nós já chegamos no ápice da nossa evolução, no corpo físico. Então a natureza tem em nós o seu melhor e é a hora da gente começar a se desenvolver psicologicamente. Porém, estamos num planeta de provas e expiações, ok? E qual é a característica de um planeta de provas e expiações? Moralmente atrasados, não é isso? Somos seres moralmente atrasados. O ser moralmente atrasado é alguém que tem baixa autoestima. Moralmente atrasado significa baixa autoestima. Aí ele cria um mecanismo de defesa, ele cria um mecanismo psicológico para se defender da realidade, porque o que lhe falta é amor próprio. Então toda pessoa que tem baixa autoestima tem o orgulho lá em cima. Quanto menor for a autoestima da pessoa, maior é o seu nível de orgulho. Maior são essas características. Então isso acontece por quê? Porque tem baixa autoestima. Aí acontece toda essa problemática que nós estamos convivendo. Até a hora de a gente entender o que acontece. Isso é um problema em si? Não, isso é um processo evolutivo. Tem alguma coisa errada com isso? Não, isso é um processo evolutivo, gradativo, onde o ser vai saindo da condição psicológica e começa a entrar na condição espiritual. Nós não somos espíritos em experiências terrenas? Se nós somos espíritos em experiências terrenas, é o ser espiritual que vai começar a transmutar esses sentimentos. Olhar para cada um deles, mas não mais com os olhos do egoísmo, mas com os olhos do alto amor.
E ele vai pegar cada um daqueles sentimentos, daquela constelação de sentimentos que foram deturbados e tentar extrair deles uma lição essencial. Aí na semana que vem, esse tema continua semana que vem, aí nós vamos trabalhar quais são as emoções híbridas e sentimentos híbridos saindo disso daqui. Sigmund Freud, pai da psicanálise. Em 1923, ele escreve um livro onde ele define isso. É interessante a gente caminhar lado a lado com a ciência. O que o pai da psicanálise, em 1923, fala sobre esse assunto. E ele dividiu a instância psíquica do ser humano em ego, id e superego. Ele dividiu a instância psíquica, a psique do ser humano, em 3 níveis. O primeiro que ele chamou ego, ele fala que é o princípio da realidade. Veja, é o consciente, é o presente. Então nós estamos vivendo o presente. Nós estamos vendo o agora, o aqui e agora. Então ele chama isso de ego. Tem o id. O que são o id? Impulso instintivo, é o inconsciente e é o passado. Ele chama de id. E o superego? Fala sobre moral e ética, é o superconsciente e o futuro. Então, Sigmund Freud, ele dividiu essas 3 instâncias e ele fala que o ego, a função do ego, é achar um ponto de equilíbrio entre o id e o superego. Sigmund Freud, como anda lado a lado com a doutrina espírita. No livro No Mundo Maior, capítulo 3, Chico Xavier, de André Luiz, capítulo 3 é a casa mental. O título é a casa mental. E ele divide também em 3 andares. Exatamente em 3 andares. Não chama de ego e de superego, isso não importa, ok? Mas são os mesmos conceitos. Então o que nós temos que aprender aqui? Que através desse estudo nós vamos entender como é que funciona o cérebro humano. Jung, que inicialmente foi discípulo de Freud, ele tem uma frase muito interessante que ele fala assim: enquanto o inconsciente tomar conta da sua vida, olha interessante, o que é o inconsciente? O passado tomar conta da sua vida, as coisas vão acontecer e você vai chamar isso de consequência. E não é. Enquanto o consciente não tomar conta da sua vida, o inconsciente vai ditar as regras e você vai chamar isso de destino. Entenderam ou não? Olha, interessante. Isso é Jung que fala, que foi discípulo de Freud. Enquanto o inconsciente, o passado, tomar conta da sua vida, você vai chamar isso de destino. Então você tem que o consciente tomar conta disso aí, seguindo uma linha onde Freud disse que o ego ele tem que achar um equilíbrio entre passado e futuro. Passado e futuro, veja. Que é o nosso consciente, que é o nosso presente. Então eu tenho que entender que eu sou um ser biológico, sim. Que eu sou um ser fisiológico, sim. Que eu tenho instinto, sim. Isso chama-se ego? Sim. Existe algum problema nisso? Não. Eu preciso trabalhar de tal forma que eu domine isso dentro de mim. Que eu comece a trabalhar um processo de transmutação. Veja, nosso processo evolutivo. Anotem porque vai cair na prova. Primeiro, instinto, nosso processo evolutivo. Instinto, estou falando na condição hominal, tá? Instinto, depois eu vou para inteligência, depois eu vou para a razão, depois eu vou para a humanidade e depois eu vou para a angelitude. Olha o caminho: instinto, inteligência, razão, humanidade e angelitude. Mas inteligência e razão nem sempre, porque existem muitas atitudes consideradas inteligentes que não são nem um pouco humanitárias. Existem pesquisas feitas por cientistas, pessoas de uma graduação tecnológica, intelectual de alto nível,
E racionalmente falando, eles não estão trabalhando para a qualidade de vida de ninguém. A construção de uma bomba atômica, para quê? Qual o objetivo? Veja, quanta tecnologia, quanto conhecimento, quantos pesquisadores, quantos cientistas para criar uma bomba atômica? Veja. Então, a inteligência e a razão nem sempre caminham lado a lado. Nem sempre. Então, o processo é instinto, inteligência, razão, humanidade e angelitude. Então, o século XXI, a espiritualidade está focando no quê? Humanidade, fraternidade, solidariedade. Mas para isso o ser humano precisa entender o que está acontecendo dentro dele. Que ele sai de uma condição biológica, vai para uma condição psicológica e agora ele está querendo buscar um caminho espiritual. Ele está precisando, ele está necessitando entrar num processo espiritual. Processo espiritual não é rótulo religioso. Não está vinculado com uma religião. Existe religião, religiosidade e espiritualidade. Pode coexistir sem problema nenhum. Mas coexistem, na maioria das vezes, não. Não. Então, religião é uma coisa, religiosidade é outra e espiritualidade é outra. Se a gente fosse trazer uma figura de linguagem para explicar isso melhor para vocês, imagine vocês um foguete com 3 módulos. 3 módulos. O primeiro módulo, que é o mais pesado, extremamente pesado, vamos chamar de religião. O segundo módulo intermediário, eu vou chamar de religiosidade. E a cúpula do foguete, a ponta do foguete, eu vou chamar de espiritualidade. Qual a ideia de um foguete? Sair do chão. Então, para sair do chão, ele precisa de muita força para vencer a força da gravidade. São milhões de toneladas, ele tem que fazer muito barulho e ele faz muita fumaça. Já viram isso ou não? Por isso que as religiões são barulhentas. Por que as religiões são, na sua grande maioria, barulhentas? Porque elas têm que tirar o indivíduo do chão. Ele está fincado no chão. São milhões de toneladas que têm que ser tiradas do chão. Então tem que fazer muita força, fazer muito barulho, levantar muita poeira para sair. Chama-se religião. Chega num determinado nível de altura, o que precisa fazer? Soltar o módulo 1. E por que tem que soltar o módulo 1 mais pesado? Porque senão ele cai. Simplesmente ele cai. Fica muito pesado. Aí as pessoas saem da religião e vai para a religiosidade. Sobe mais 50 quilômetros. Chega uma hora que você precisa se liberar da religiosidade. Espiritualidade. Você não tem mais a força de gravidade. Não precisa de força, não precisa fazer barulho. Você entra em órbita naturalmente. Assim somos nós. No quesito religião, religiosidade e espiritualidade. Eu posso ter os 3 no mesmo pacote? Posso, mas na maioria das vezes não tenho. Porque o que falta no mundo hoje? É religião? Não. Todo dia nasce uma diferente. Todo dia nasce uma diferente. Para todos os gostos. Atendendo a todos os interesses. Cristãs ou não cristãs. Então não é por falta de religião. Dentro da religião existe algo chamado religiosidade, onde as pessoas começam a perceber os diferentes, as necessidades, o auxílio ao próximo. E chama-se religiosidade. Importante também? Sim, mas você tem a espiritualidade. O que falta é espiritualidade. Que não tem rótulos. Que você pode até ter um rótulo, mas não necessariamente. Então existem muitos ateus com um nível de espiritualidade muito maior do que muitos religiosos. Veja, olha que relação. Muitos ateus que têm um nível de espiritualidade muito maior que muitos religiosos. Qual a ideia? Ser um ser humano melhor. Ser um ser humano melhor. Aí quando você fala em ateus, na verdade não é que eles são ateus, é que eles são contra as religiões.
E por quê? Quando você vai estudar o ateísmo e o perfil psicológico, você percebe que ele se divide em dois grandes grupos. Dois grandes grupos. Os ateus psicológicos e os ateus filosóficos. 90% são ateus filosóficos. O que é o ateu filosófico? Ele questiona, ele pergunta, só que ele traz traumas de outras existências. Ele escuta uma frase que para ele assusta, em nome de Deus. Porque como eles já foram filósofos, como eles já foram cientistas, como eles já foram pesquisadores, eles já foram mortos em nome de Deus. Entenderam? Então quando eles escutam em nome de Deus, eles não sabem o que aconteceu, porque essa existência não traz essa lembrança nítida, mas eles têm um trauma em relação em nome de Deus, porque eles já foram trucidados em nome de Deus. E a história traz exemplos disso, que precisaram ou você nega, ou você morre. Veja, tudo que há contra, ou você nega, ou você morre. Então, como que esses espíritos escutam a palavra em nome de Deus? Se coloquem no lugar deles. São os ateus filosóficos. Eles respondem por mais de 90% das realidades. E você tem o ateu psicológico, 10%, uma minoria. É aquele que não quer pensar no assunto, porque ele vai ter que mudar alguma coisa dentro dele que ele não quer mudar. Não é uma relação de trauma com o passado, é um comodismo com o presente, mas é uma minoria. Então de cada 10, 1 é psicológico e 9 são filosóficos. Então o que nós chamamos de ateísmo, na verdade, são contra a religião. Existe o ateu? Não. Não, porque há mais de 250 mil anos, quando a antropologia religiosa começa a estudar sobre crenças, sobre fé, sobre religiões, já tinham encontrado em tribos primitivas, literalmente falando, processos de adoração. Bem primitivos. Bem primitivos. E não tinham ninguém antes deles. Então quem que ensinou? Se não tinha ninguém antes dele. Então existe uma ciência chamada antropologia religiosa, que já provou, que já mostrou, que já comprovou cientificamente que nunca existiu um povo ateu no planeta Terra. Nunca existiu. Isso há mais de 250 mil anos. Então nós temos ali um horizonte chamado horizonte primitivo. Veja, significa que a crença é natural do ser humano. Isso não existe no mundo animal. Só existe no reino hominal. O reino hominal que começa a despertar a lei de adoração. Ok? Voltando aqui. As 3 dimensões do ser humano. Para a gente entender o egoísmo, vamos falar sobre as 3 dimensões do ser humano. Por isso que eu entrei no item espiritualidade. Primeira dimensão do ser humano, todo ser humano tem 3 dimensões. A primeira é chamada de exterioridade. O que é a dimensão exterioridade? O corpo físico, o meio, as coisas materiais, é o dia a dia, tudo que materialmente falando é uma dimensão do ser humano chamado exterioridade. Essa é a primeira dimensão. A segunda dimensão do ser humano chama-se interioridade. É a psique, são os sonhos, são os projetos, são os traumas, são os sentimentos, são as emoções. Então a segunda dimensão do ser humano chama-se interioridade, é subjetivo. Enquanto a exterioridade é objetivo, a interioridade é subjetivo. Tem a ver com a psique, o que ele traz na sua mente, o que ele traz dentro do ser. E não está diretamente relacionado a algo material. E o terceiro, profundidade. Então o ser humano tem 3 dimensões: exterioridade, interioridade e profundidade. Quando se fala em profundidade, é exatamente a espiritualidade. Qual é o sentido da vida?
Isso é uma questão da espiritualidade. Qual é o sentido da vida? Quando a filosofia para responder essa dúvida milenar, ela traz reflexões muito interessantes, mas incompletas. Quando a ciência vai responder essa questão, ela traz pesquisas e descobertas muito interessantes, mas são incompletas. Quando você pede para a religião responder isso, ela traz, sem dúvida nenhuma, preceitos muito interessantes, mas é incompleto. E se eu juntar filosofia, ciência e religião e olhar como cada uma enxerga isso? Essa é a proposta. É exatamente a proposta. Você juntar o que os grandes pensadores, desde a era pré-socrática até os dias de hoje, grandes filósofos, grandes pensadores de todas as eras, o que eles falam sobre a vida? O que a ciência já descobriu sobre esse assunto? Porque é um tema muito amplo. Vida é um tema muito amplo. Mas o que a ciência tem para nos mostrar, do micro ao macro, sobre a vida? Sobre o significado da vida. E o que as religiões têm para nos trazer sobre isso. Então a ideia é juntar esse pacote. São 3 pontos de vista, 3 ângulos diferentes que não se confrontam, muito pelo contrário, se completam. Se completam. Cada qual vai trazer o seu ponto de vista e os 3 pontos de vista têm o mesmo peso. Têm exatamente o mesmo peso. Por quê? Temos a exterioridade, temos a interioridade, temos a profundidade. O ser humano não é só a exterioridade, não é só a interioridade, mas principalmente profundidade. Principalmente a profundidade. Pare para pensar que todo ser humano vive simultaneamente em 3 planos. Aqui são 3 dimensões. Agora vamos falar de 3 planos. Vocês estão anotando? Vai cair na prova, tá? Vai cair na prova. Vocês entenderam as 3 dimensões? Vamos falar dos 3 planos agora. Nós vivemos em 3 planos simultaneamente. Plano mental, plano astral e plano material. O que é plano mental? Que responde por 50% da nossa realidade. Plano mental responde por 50% da nossa realidade. É o que eu sinto, é o que eu penso. Veja, eu estou sempre sentindo algo, eu estou sempre pensando em algo. Nós temos o pensamento contínuo. Então, o que eu sinto, o que eu penso, responde por 50% da minha realidade. Agora, tudo que eu sinto e tudo que eu penso, eu alimento. Tudo que eu sinto, tudo que eu penso, eu alimento. E à medida que eu alimento, o que vai acontecendo? Vai ganhando forma. Então, plano astral significa formas, pensamentos. Eu vou dando forma para aquilo, eu vou alimentando aquilo. Aquilo vai ganhando textura, aquilo vai ganhando cor, aquilo vai ganhando dimensão, aquilo vai ganhando imagens e situações. Vocês já pararam e ficaram pensando em determinados lugares e situações? Aquilo é plano astral, no astral. Lembrando uma lei de Lavoisier que diz o seguinte, que nada se cria e nada se perde, que tudo se transforma, não é assim? Toda vez que eu penso, eu tenho que consumir oxigênio e hidrogênio. Então, eu estou trabalhando aquilo, jogando para fora e transformando aquilo em matéria, um outro tipo de matéria. É o plano astral. Então, eu sinto, eu penso e crio situações e imagens. E à medida que eu vou alimentando essas imagens, elas vão se fortalecendo. Veja. Tudo que eu penso cresce, tudo que eu esqueço desaparece. O que significa isso? Tudo que eu fico pensando vai crescendo dentro de mim. Tudo que eu fico esquecendo entre aspas. Eu vou focando a minha atenção em outras coisas. Coloque o esquecer entre aspas.
Eu vou focando a minha atenção em outras coisas. À medida que eu vou focando a minha atenção em outras coisas, aquilo vai ficando para trás. Vai ficando cada vez mais para trás. Então, se eu quero, entre aspas, esquecer alguma coisa, eu tenho que mudar o foco. Porque naturalmente vai ficando para trás. Naturalmente vai ficando distante. Então, se eu lembro de alguma coisa que aconteceu no passado, nos mínimos detalhes, significa que eu não esqueci dele um dia. Eu fiz questão, isso é livre-arbítrio, eu fiz questão de pensar naquilo todos os dias, ou várias vezes ao dia. Vocês já fizeram isso alguma vez? Não, né? Exato. Por quê? O que acontece com o nosso cérebro? Nosso cérebro é uma máquina. Você manda um impulso, ele fica trabalhando. É o mesmo impulso, ele continua trabalhando do mesmo jeito. Só que ele é uma máquina. Aí você para de pensar, ele continua fazendo, ele é uma máquina. Até ele encontrar um outro estímulo. Só que aí você para de pensar, você pensa em outra coisa, daqui a pouco voltou porque virou um vício. Aquilo se tornou um vício inconsciente. Por isso que você tem que começar a pensar em outras coisas, começar a focar em outras coisas, que com o tempo vai se perdendo aquele estímulo e vai entrando outro estímulo no lugar. Então não é assim, pensei em outra coisa e acabou. Não, aquilo já virou um vício, literalmente falando, um vício inconsciente. Então nem que você não pensa, aquilo que está girando dentro de você. Então você tem que começar com outro estímulo, fortalecendo o outro estímulo, para que aquele estímulo anterior vá enfraquecendo dentro de você. Então você tem que estar no presente de corpo e alma. Tudo que você estiver fazendo, esteja de corpo e alma. E se minha mente estiver livre, pense em outra coisa no futuro. Uma outra situação que você, eu vou ler um livro, eu vou num cinema, eu vou fazer isso. Você joga a sua mente, que naquele momento está liberada, para pensar em outras coisas futuro, não passado. É assim que nós vamos mudando os estímulos cerebrais. É exatamente dessa forma. Porque a nossa mente está viciada. Por isso que Allan Kardec fala na questão 913, que o egoísmo é um vício. Estamos viciados nisso daqui, ó. Nós estamos viciados nisso daqui. Literalmente, por milênios, ó, por milênios estamos estagiando, por milênios estamos em movimentos egóicos, às vezes com crueldade e indiferença. Por milênios. Por que é tão difícil extirpar o egoísmo? Porque ele está conosco há milênios. E até então, nós só alimentamos. Só alimentamos, só alimentamos. Chega um ponto que o espírito, é essa fase, que ele começa a sair de provas e expiações, porque ele já não suporta mais provas e expiações, o vazio é enorme, literalmente falando. Chegamos no fundo do poço e a espiritualidade fala, agora você vai subir, você não vai descer mais, só que você vai subir pelos mesmos degraus que você desceu. Não é castigo, é para você olhar cada degrau e o porquê que você desceu e tirar daquele degrau uma lição essencial. Uma lição essencial. Mas por que que isso acontece? Porque num planeta de provas e expiações, nós temos 3 feridas evolutivas. Num planeta de provas e expiações, todos nós temos 3 feridas, olha que interessante o nome, feridas evolutivas. Significa que estas feridas estão promovendo o meu crescimento como ser humano. Primeiro, eu tenho que tomar consciência delas. Por onde eu começo? Pare de justificar e terceirizar. Eu tenho que começar exatamente por aí. Toda vez que eu me justifico, eu não aprendo. Eu estou me justificando. Toda vez que eu me terceirizo, eu não me responsabilizo. Aí o que a vida faz? Repete a lição. E ela vai repetir a lição até que eu pare de justificar, até que eu pare de terceirizar. E depois que eu parar de justificar e terceirizar, não se preocupe, vai repetir de novo. E por que ela vai repetir de novo? Se eu já parei de justificar e terceirizar? Até que ponto eu aprendi?
Até que ponto eu aprendi? Até que ponto aquela situação já não me incomoda mais? Eu consigo administrar aquela situação. Depois vai passar de novo? Vai passar umas 10 vezes de novo. Eu vou sofrer com aquilo? Nem um pouco. Porque a lição já foi aprendida. Porque a lição já foi aprendida. Veja, o erro é um excelente método de aprendizado. O erro é um excelente método de aprendizado. Mas para isso eu preciso ter a humildade. Primeiro de reconhecer. Primeira coisa, eu tenho que reconhecer que errei. E tirar do erro uma lição. Então eu aprendo com os erros? Não, eu aprendo corrigindo os erros. Errar, todos nós erramos. Equivocar é humano. Mas até que ponto eu tenho a consciência e a maturidade de olhar para aquele erro, entender que aqui eu só errei por alguma razão, sem justificar, sem terceirizar, e eu assimilo a responsabilidade daquilo, e em cima daquilo eu vou tirar uma lição. Errar é humano. Errar é simplesmente humano. Equivocar-se faz parte. Mas entender que o que eu chamo de erro e acerto, a espiritualidade chama de outro nome. Qual? Nessa visão dualista, simplista e fatalista, eles também vão usar dois nomes. Nós usamos a palavra certo e errado. Eles usam duas palavrinhas. Aprendizado e aprimoramento. Veja, o que nós falamos de erro e acerto, e por que eles não usam a mesma palavra que nós usamos? Porque dentro dessas três feridas evolutivas da alma, nós vamos transformar o erro em culpa. E a culpa é um subproduto do orgulho. Então eles falam... Como a gente consegue assumir esse erro e não deixar ele virar culpa? Então... Porque isso não é um processo fácil. Não, é lento e gradativo. Lento e gradativo. Na semana que vem, nós vamos entender a culpa pelo olhar do auto-amor. Alguns sentimentos nós vamos trabalhar com um outro olhar. Eu vou olhar aquele sentimento com os olhos do egoísmo e o mesmo sentimento eu vou olhar com os olhos do auto-amor. O mesmo sentimento. Então é um processo de transmutação. Eu que vou escolher de que forma eu vou olhar para aquilo. Livre-arbítrio. É livre, difícil, dificílimo. Nunca fizemos. Nunca fizemos. Mas já estamos no ponto de começar a fazer. De dar o start nesse sentido. Então, para entender, nós vamos ter que solidificar, cristalizar, que temos três feridas evolutivas no planeta de provas e expiações. Primeira ferida evolutiva que todos nós temos, sentimento de inferioridade. Todos nós temos. Sempre estamos nos comparando. Sempre. Toda comparação ela é injusta. Toda comparação. A única comparação que a espiritualidade superior fala que é justa é quando você se compara com você mesmo. Olha, eu era mais agressivo e hoje eu sou menos agressivo. Essa comparação é injusta. Eu era mais mal educado, hoje eu sou menos mal educado. Essa comparação é justa, porque você está comparando você com você mesmo em dois momentos e reconhecendo que houve uma melhora. Que houve uma melhora. É a única comparação justa. Quando você olha para você e reconhece que você melhorou sobre alguns aspectos e sobre outros aspectos ainda não. Essa é a comparação. Mas se comparar com pessoas, vem exatamente disso. Sentimento de inferioridade. E aí nós vamos buscar muitas vezes as nossas referências onde elas não estão. Onde elas exatamente não estão. Segunda ferida. Sensação de desamparo. Veja. A sensação... É feminino? Ufa! Não, nós também temos isso aí. Okay? A sensação de desamparo. Todos nós carregamos essa segunda ferida chamada sensação de desamparo. Em que momento estamos desamparados? Só existe uma situação, uma pessoa que é capaz de nos desamparar.
Não existe outra. Não existe outra. Veja, vamos parar para analisar os nossos irmãos mais novos, os animais. Ok? Que não trabalham, literalmente falando, né? Trabalham, mas de uma outra forma. Mas a natureza traz todos os recursos que eles precisam. Tudo que eles necessitam. Não é isso? Deus provê de um verme a um elefante tudo que eles necessitam. A natureza dá tudo para eles que eles precisam. Então, se Deus, Jesus, Cristo, criou todas essas leis que não desampara nenhum ser vivo, por que nós estaríamos desamparados? Interessante isso. Então essa sensação de desamparo vem exatamente disso aqui, ó. Dessa falta de autoestima, falta de auto-amor, alimentadas por séculos a fio, por séculos a fio. Então a segunda ferida que nós temos é a sensação de desamparo. E a terceira, somos falíveis. Onde vai parar o nosso orgulho quando a gente fala isso? Não somos imperfeitos, não existe isso e nunca existiu. Até o século XX se falava isso, os livros estão escritos dessa forma porque era o século XX. A partir do século XXI, algumas palavras mudaram. Por que mudaram? Foram elas que mudaram ou fomos nós que mudamos? Somos nós que mudamos. Então não existe. Espírito imperfeito, não existe. Nunca existiu e nunca vai existir. Porque imperfeito é defeito de fábrica. Onde que é a nossa fábrica mesmo? Da onde nós saímos mesmo? Veja. Ok? Então não existe. Então a partir do século XXI não se usa mais espírito imperfeito. Perfectíveis. Somos seres perfectíveis. Rumo à perfeição. Uma perfeição relativa, mas ainda assim uma perfeição. E por quê? Que espíritos muito evoluídos, no caso de Jesus, Cristo, por que ele foi confundido com Deus? Ainda ele usa algumas frases que não foram entendidas na época. Ele fala, o Pai e eu somos um só, a entender ao pé da letra. Éramos nós entendendo tudo ao pé da letra, tá? Éramos nós. Éramos nós. Interessante que na época que ele estava encarnado, como Jesus, para quem não sabe, nós estávamos lá. Vocês têm alguma dúvida disso ou não? Veja. E por que muitos, mais de 3/4 da população mundial, não tem ele como referência? Mais de 3/4 da população mundial o respeita, entende a sua importância, mas não tem ele como referência como nós temos. Simples. Porque naquela época 3/4 da população mundial não estava lá. Estava vivendo uma outra experiência, numa outra situação, com um dos seus assessores. Então os seus assessores se tornaram referência, sem problema nenhum também. Mas vamos falar de nós. Por que a imagem de Jesus, a história de Jesus, nos comove até hoje? E mexe conosco. Porque nós estávamos lá. Encarnados ou desencarnados, nós participamos daquela fase da história. Nós estávamos lá, ou encarnados ou desencarnados. E naquela época, existiam 3 categorias de espírito. 3. Tinham os indiferentes, tinham os seguidores, ok? E tinham os negadores. Tinham aqueles que não aceitaram aquilo em hipótese alguma, negaram, lutaram contra. Tinham aqueles que já eram seus seguidores, o mínimo do mínimo, que começou com 500 e terminou com 12, começou com 500, terminou com 12. Eram os seguidores. E tinham os indiferentes. Quem eram os indiferentes? Nós. Estávamos tão preocupados com a nossa vida, com os nossos interesses, com as nossas coisas, que ele estava até passando por aí, mas tudo bem. Deixa eu cuidar das minhas coisas. Então, éramos os indiferentes para aquela época. Os negadores,
depois de muito tempo, já no plano espiritual, os negadores perceberam o tamanho da negação, perceberam o tamanho, entre aspas, do erro e se comprometeram a voltar e seguir os livros sagrados cristãos, letra por letra, vírgula por vírgula. Seguir literalmente. Mas é um processo de autoconvencimento. Eles ainda não estão convencidos. Então eles precisam seguir letra por letra, vírgula por vírgula, exatamente como está escrito, porque é um processo de autoconvencimento. Então os negadores, eles vêm com esse propósito para que eles possam, eles entenderem dessa forma. Tudo aquilo que eles negaram e usaram os livros sagrados da época para negar, estão fazendo exatamente o inverso. Seguir exatamente ao pé da letra, com todas as vírgulas, com todos os pontos, sem uma interpretação, é você ter sido um negador daquela época. Aí tem os diferentes que somos nós, que foi a maioria. Aí ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, nós fomos nos despertando nesse sentido. Ok? Então vamos lá. Essa falibilidade está em nós, mas não é algo negativo, é algo necessário. Saber que somos falíveis, saber que nós podemos aprender com os próprios erros. Só que para isso eu preciso entender exatamente o que acontece aqui, ó, dentro de mim. Qual é essa carência, qual é esse vazio existencial que faz que em pleno século XXI, em pleno 2025, eu continue com o mesmo padrão? Que vazio é esse? Que buraco é esse? Que falta de amor próprio. Que falta, literalmente, falta de amor próprio. Quanto maior for o nível de humildade de um espírito, olha interessante, maior o nível de humildade de um espírito, mais simples ele é. Simples ele é. Ele é simples, ele não é simplório, é diferente, tá? Simples do jeito de falar, do jeito de conversar, simples nesse sentido. Então, quanto maior o nível de humildade, maior é o seu nível de simplicidade. Quanto maior for a sua baixa autoestima, maior é o seu nível de orgulho. Veja. Então, nessa raiz chamada egoísmo, é uma raiz. Vamos entender que isso é uma raiz que está dentro de nós. Quando você tem essa árvore, o tronco dessa árvore chama-se orgulho. Então, o filho predileto do egoísmo chama orgulho. Então, tem essa raiz que está por baixo da terra, que ninguém vê, chama-se egoísmo. Egoísmo nesses conceitos. Aí você tem um tronco muito sólido, que chama orgulho. Aí cada galho você tem arrogância, prepotência, ciúme exagerado, você tem vaidade desmedida. Aí você tem uma constelação de sentimentos, cada qual com um galho específico, indo para uma direção específica, mas tem como raiz o egoísmo. E tem como tronco de sustentação o orgulho. Por isso que Joana de Ângeles fala que a culpa nada mais é do que o orgulho ferido. Veja. A mágoa nada mais é. O que é o melindre? Vocês já ouviram falar do melindre? O que é o melindre? É a raiva automática. O melindre é a raiva automática. O que é a mágoa? É a raiva congelada. Veja, a raiva é um sentimento natural. A raiva é um sentimento natural. Temos 5 sentimentos naturais: o amor, o medo, a raiva, a alegria e a tristeza. A raiva, ela faz parte de um sentimento natural, ela é positiva. Não tem nada de errado. Dá para viver sem raiva? Não dá para viver sem raiva. Não dá, literalmente falando. Mas o que eu vou fazer com a raiva é problema meu. Não tem muito a ver com esse sentimento. Então o que é o melindre? É a raiva automática. O que é a mágoa? É a raiva congelada. Eu congelei aquela situação dentro de mim. Transformei o quê? Num sentimento egóico. Numa emoção híbrida. Numa constelação de sentimento que essa mágoa vai me desestruturando, literalmente falando. Vai me corroendo. A palavra é exatamente essa. Vai me corroendo. Corroendo. Mas o que será que a mágoa quer me ensinar?
Veja, as coisas não... Tem a ver alguma coisa com o sentimento de vitimismo? Tudo a ver, tem tudo a ver. O vitimismo é um híbrido de uma outra emoção. Então a gente vai perceber que a própria mágoa, ela traz outros sentimentos. Então tem uma constelação, sem exagero, é uma constelação de sentimentos, muitos sentimentos, que tem a raiz, o egoísmo, o tronco, o orgulho, e milhares de galhos, literalmente falando, cada qual apontando numa direção, mas com essa estrutura. Exatamente com essa estrutura. A própria palavra mágoa, má água. Uma má água é uma água podre, uma água parada, veja. Que eu mantenho dentro de mim. Porque as coisas não saíram milimetricamente como eu gostaria, aí eu me magoei. Não foi o outro que me magoou, eu me magoei com a atitude do outro. Mas isso é uma decisão minha, não tem nada a ver com o outro. Veja, ele me provocou uma situação, sim, que me deixou muito triste, sim. Mas criar a mágoa dentro de mim não tem a ver com ele. Tem a ver com uma decisão minha. E por que eu tomo essa decisão? Exatamente porque me falta auto-amor. O grande problema é a falta de auto-amor. Por quê? Por milênios estagiamos nessas 3 feridas evolutivas. Por milênios. Isso é um processo que eu vou mudar, sim, mas é um processo lento, gradativo, chamado transmutação. Eu tenho que transmutar o egoísmo por amor próprio. O egoísmo por amor próprio. Voltando na psicologia transpessoal, nós temos o amor, o desamor e o pseudo-amor, as 3 esferas. Eu vou conseguir tratar alguém no pseudo-amor? Não. Impossível. Simplesmente impossível tratar alguém no pseudo-amor. Por quê? Porque é confortável. O pseudo-amor é confortável. A pessoa se sente bem, entre aspas, no pseudo-amor, que é o fanatismo, que é a euforia. Então, todo exagero. Então, as pessoas estão confortavelmente dentro do pseudo-amor. Eu acho que isso a médio e longo prazo vai trazer um problema. Mas você não trata ninguém no pseudo-amor. Você trata as pessoas no desamor. No sentimento que nós chamamos de desamor. Como? Olhando para eles. À medida que eu olho para eles, eu não preciso disfarçá-lo. Então o pseudo-amor é um disfarce de sentimentos contraditórios. É um disfarce. Então essa primeira esfera chamada amor, ela está sendo comprimida por 2 esferas. Pelo desamor e o pseudo-amor. Ela está sendo comprimida, literalmente falando. A partir do momento que você começa a trabalhar o desamor, a primeira esfera começa a expandir. Então a segunda e a terceira esfera, na realidade, ela não existe. A esfera do desamor e do pseudo-amor, ela não existe na realidade. Ela é fruto da nossa mente. Só existe uma, o amor. As outras 2 nós criamos. É uma ilusão. É uma ilusão que leva milênios. Ainda assim é uma ilusão. Ainda assim é uma ilusão. A partir do momento que você para de alimentar, elas vão perdendo a força. Elas vão perdendo, vai se desfazendo dentro de você. Então uma pessoa que está sendo trabalhado aqui, entendendo o que acontece aqui, ela não precisa disfarçar. Então o próprio pseudo-amor vai enfraquecendo. Ela não precisa disfarçar. Sim, eu tenho essas 3 feridas evolutivas, eu preciso entender que eu sou um espírito num processo evolutivo, que eu sou um espírito no processo, e isso faz parte do meu crescimento. Pode falar. Essa esfera do amor é a essência de Deus dentro de nós. Exato. A primeira esfera. Anotem uma sequência matemática, uma fórmula matemática. Espera que eu estou formulando ainda. Calma. O processo aqui é lento também. Já formulei. Foi rápido. Anotem aí, né? Intenção menos ação é igual a nada.
intenção menos ação é igual a nada. Eu tenho a intenção de ser um ser humano melhor. O que você está fazendo? Não estou agindo. Eu não estou agindo. Eu só estou na intenção. Então, intenção menos ação é igual a nada. Nada. Você ficou só na intenção. Entendeu? Então, quando eu detecto uma situação dentro de mim, olha, eu tenho ciúmes exagerado e vou olhar para ele, quando eu decido olhar para ele com honestidade emocional, eu não preciso disfarçar, isso é excesso de apego, é nada. Isso é excesso de cuidado, é nada. O que não é isso é amor, é outra coisa, menos amor. O amor não faz isso. Aí eu olho para o ciúme exagerado, é só um exemplo, e vou entender que é uma falta de mim mesmo. O ciúmes exagerado, qual é o recado? É falta de mim mesmo. Eu não estou cuidando de mim, então eu quero cuidar do outro exageradamente. Veja. Então o que eu faço? Paro de cuidar do outro exageradamente e começo a cuidar de mim. É justamente essa falta de visão de nós mesmos que nós projetamos tudo para fora. Projetamos todo. Então essa constelação de sentimentos, podemos chamar contraditórios, é a falta de si mesmo. É a falta de auto-amor. É a baixa autoestima. Num planeta de provas e expiações é um processo evolutivo. A espiritualidade olha para nós exatamente dessa forma. É uma fase. Vai passar, como adolescente. Vai passar. Isso vai passar. Faz parte do processo. Uns mais rápidos, outros nem tanto. Um com mais dor, outro com menos dor. E aí, por falar em dor, as pessoas, antes de fazer essa pergunta para vocês já tentaram mudar alguém? Já tentaram mudar alguém? Já e não deu certo. Não deu certo? Não deu certo? Não deu, né? Qual é a lição que ficou aí? Impossível mudar alguém. Não tente. Aí eu vou lembrar daquela, eu coloquei aqui embaixo, que é uma sigla, começa com a letra G, da semana passada. Estava bem naquele cantinho, escrito em azul. Começa com a letra G, depois tem uma outra letra E, depois tem uma outra letra E, depois tem uma letra I. Gasto de energia emocional inútil. Lembram disso? Veja, então mudar alguém é um gasto de energia emocional inútil. Você vai ficar anos, décadas e não vai chegar a lugar nenhum. Isso vai criar em você o quê? Uma frustração. Uma frustração. Veja. Então é um gasto de energia emocional inútil. Então, a lição que fica, vocês vão querer mudar alguém daqui para frente? Não, lição aprendida. Veja, a lição já foi aprendida. A lição já foi aprendida. Então foi ruim essa lição? Não. Só que você aprendeu uma lição que poderia ter sido aprendida por amor, você escolheu a dor. Para a espiritualidade, a escolha é sua. Para a espiritualidade aprender por amor ou aprender pela dor, a escolha é nossa. A lição vem por amor, sempre. Sempre. Mas escolher aprender a lição pela dor é uma escolha nossa. Então nós só somos capazes de mudar a nós mesmos naquilo que nós temos consciência. Aceita que dói menos, ok? Então veja, nós só somos capazes de mudar a nós mesmos naquilo que nós temos consciência, porque naquilo que nós não temos consciência nós não vamos mudar. Se você acha que aquela atitude sua, né, é normal, é natural, você não vai mudar. Você não vai mudar, simples assim. Por mais que as pessoas falem, você não vai mudar. Você só vai mudar naquilo que você tiver consciência que precisa mudar. Então veja, as pessoas mudam quando? Aprendem, ou pelo amor ou pela dor, ou quando elas se cansam.
Chega uma hora que você cansa daquela situação. Cansa, literalmente falando. Tempo cronológico, tempo kairos e tempo de Deus. Aí é o tempo kairos, tempo espiritual. Quando cai a ficha. Quando cai a ficha. Então veja. Cansam de sofrer. Chega uma hora que aquela atitude, você cansa. Cansei de tentar mudar as pessoas. Cansei. Qual foi o resultado? 0. Cansei. Já percebi que não é esse o caminho. Veja. E amor com dor é igual a doença. Amor com dor é igual a doença. O amor não é para fazer ninguém sofrer. Então, quando ele está sofrendo, não é por amor. Ok? Estou sofrendo de amor. Desculpa, mas o amor não faz ninguém sofrer. Muito pelo contrário. O amor traz leveza, o amor traz alegria, o amor traz equilíbrio. Se está sofrendo, não é exatamente por amor. Outros sentimentos, ou uma expectativa exagerada, ou querer mudar as pessoas, ou falta de amor próprio. Aí sim. Aí sim. Então, amor com dor não é amor, é doença. É doença. Doença tratável, mas é doença. Mas é doença. Então, quando a gente começa a olhar para dentro de nós mesmos, com outro olhar, é ressignificar, é você ter um olhar educativo, não punitivo. Nós ainda temos cristalizado dentro de nós, Deus castiga. Nós temos uma cristalização em relação a isso. Então nós precisamos sofrer para agradar a Deus. Então quando nós vamos fazer uma promessa para Deus, você coloca martírios, não é isso? Martírios, sofrimentos. Passamos dessa fase, com todo o respeito. Mas Deus nunca pediu isso para a gente. Nunca pediu isso para a gente. Mas o que é mais fácil? Carregar uma cruz nas costas, daqui até Aparecida do Norte, ou perdoar meu irmão? É que você acha que você é culpado. Exato. Veja, com todo respeito quem faça isso, pessoal, mas não é isso. Não é isso. Deus quer que nós nos amemos. Deus quer que a gente seja feliz. Nos criou para a felicidade. E não importa se é primitivo, provas, expiações, regeneração. Ele nos criou para a felicidade. Nós temos que saber o que é felicidade. E a felicidade começa necessariamente pelo amor próprio. Necessariamente, porque nós vamos colocar a felicidade onde ela não está, onde ela nunca esteve, em coisas, pessoas, lugares, situações. Ali você tem momentos de felicidade e muita satisfação, mas felicidade é um estado de equilíbrio interior, que você vai passar por dificuldades, que você vai ter aflições, que você vai ter angústias, mas você tem um equilíbrio dentro de você. Isso é felicidade. Felicidade é você ser uma pessoa equilibrada. Não é que você não chore, não é que você não sofra, não é nada disso. Mas é que você tenha esse norte dentro de você. Espiritualidade. Isso chama-se espiritualidade. Veja, quanto mais espiritualizados, menores são as nossas dores. A própria ciência está explicando isso. Tem um neurocientista, ele é de Campinas, inclusive. Ele é professor de uma universidade de Campinas, chama Pedro Calabres. Ele tem vários vídeos no YouTube. Ele é neurocientista, ele é um pesquisador, não é espírita. Mas ele traz estudo e ele toca nesse assunto. Um dos vídeos mais visitados chama O Cérebro Apaixonado. Ele tem vários, mas ele explica com a visão da ciência e fala exatamente sobre isso. Quanto maior o nível de espiritualidade de uma pessoa, menores são os seus sofrimentos. Por quê? Ele não trabalha com o reptiliano. Lembram do reptiliano? Reptiliano, córtex e neocórtex. Uma pessoa que trabalha espiritualidade trabalha o neocórtex. Então até as dores físicas ele sente diferente. Porque o estímulo cerebral é diferente do que uma pessoa que trabalha o reptiliano. A mesma dor, a mesma situação, o mesmo motivo externo,
eles sentem de forma completamente... Os dois sentem dores, mas o reptiliano sente uma dor muito intensa, muito intensa. O neocórtex sente a dor, mas ele controla. Ele consegue se controlar. Então o nosso cérebro, que é a máquina mais perfeita que a gente pode imaginar, chama o cérebro humano. A ciência hoje não descobriu tudo não descobriu ainda, vai levar mais de 100 anos para entender o cérebro humano. De tão complexo que ele é, extremamente complexo. Tudo acontece no cérebro, tudo acontece no cérebro, tudo é processado no cérebro. Então os nossos estímulos fazem com que essa máquina, praticamente perfeita, trabalhe baseado nos seus pensamentos. É o pensamento que estimula essa máquina a funcionar. Onde estão os nossos pensamentos? Qual é o teor? Qual é a frequência? E o nosso cérebro passa, só que ele controla os nossos 80 órgãos, os nossos 10 trilhões de células. É ele que controla. Então veja, à medida que eu vou pensando, eu vou impulsionando, dando estímulos, e ele trabalha em cima dos estímulos. Então é muito difícil mudar o pensamento? Sim, porque ele se tornou um vício. Mas à medida que eu vou colocando outros pensamentos em cima, imagine vocês, um pensamento negativo, vários, aí eu ponho um positivo, o negativo continua prevalecendo, aí eu coloco outro positivo, aí eu coloco outro positivo, aí eu vou aumentando a camada de pensamentos positivos. Chega um ponto que ele vai buscar as camadas de pensamento positivo. Mas é uma sobrepondo uma sobre a outra. É uma máquina. Quem controla essa máquina? O espírito. Quem controla a máquina é o espírito. Veja. Então eu posso colocar o meu cérebro, que é a máquina mais perfeita que se tem notícia, para trabalhar para o espírito. E o corpo vai trabalhar em função disso. Então quando eu olho para isso, falo, então, quer dizer que o plano mental, pensamento e pensamento é matéria? É, pensamento é matéria. E nesse oval fluídico que todos nós estamos, tem pessoas que eu escolhi para amar e odiar e que estão 24 horas por dia e 7 dias por semana girando em torno de mim. Veja, é uma escolha. Tudo isso é uma escolha. Pode falar. Pedro Calabres. Calabres. É um neurocientista. Mente e inteligência. São conceitos diferentes. Trabalha tudo juntinho, tudo grudadinho, tudo é o mesmo pacote. Mas a mente tem a ver com o espírito. Com a inteligência também tem a ver com o espírito. Tá? Ele processa tudo isso dentro do cérebro. Ok? Então, veja, quando se fala inteligência artificial, nós vamos falar sobre isso, vai ter uma aula específica sobre isso. Okay? Comercialmente falando, o nome está perfeito. Comercialmente falando, vende esse nome, inteligência artificial. Comercialmente falando. Cientificamente, ele está completamente errado. Por quê? Primeiro que inteligência é característica de seres vivos. Conceito de inteligência, característica de seres vivos. E artificial, não tem nada de artificial. Tem alguém por trás daquilo. Então, comercialmente falando, o nome ficou bonito e vende. Cientificamente falando, o nome não seria esse. Mas se fosse um outro nome, talvez não venderia. Então se fala, mente tem a ver com essência, tem a ver com alma, tem a ver com valores internos. Inteligência vai processar isso. Os seus coisas. Olha que interessante. Quando o nosso espírito sente alguma coisa, é vibração. É vibração. O nosso cérebro tem como função transformar essa vibração em imagens. Ele tem que mensurar isso de alguma forma. É a função do cérebro. Então ele vai criar imagens e situações para explicar a sua emoção. Porque a emoção é uma vibração. Então a mente é a essência, é o espírito, são as emoções, joga para o cérebro, que vai processar a inteligência, porque ele vai buscar informações para trabalhar isso. Ele vai ter que buscar analogias para responder a isso. Dá um exemplo mais prático. Às vezes a gente está sonhando, a gente está com algum problema orgânico, ou com uma situação que você não vai dormir bem, e você sonha com alguma coisa que vai representar aquele estímulo no sonho.
O que o cérebro está fazendo? Você está com uma dor, você está com um incômodo. Só que metade do cérebro está dormindo, só uma parte está trabalhando no sonho. Ele vai criar uma situação, uma imagem, para justificar aquilo que você está sentindo. Então, olha o que o cérebro faz. Vai buscar informações. Então, mente é espírito, inteligência é processamento do cérebro com informações, referências que o espírito tem. E razão seria o quê? Distinguir. Razão tem a ver com certo e errado. Certo e errado são valores relativos. Mas a razão tem a ver de você distinguir dentro dos seus parâmetros, dentro da sua sociedade, dentro da sua cultura, o que é certo e errado. Nós vamos ter uma aula sobre moral e ética. Aí eu vou distinguir exatamente isso. Então, funciona tudo no mesmo pacote, mas são coisas distintas. São coisas distintas. Por exemplo, quando você fala em inteligência aqui, ó, você pode usar a inteligência de forma cruel. A razão já vai questionar isso em você. A humanidade não vai permitir. A razão já vai questionar. É isso mesmo? Então a inteligência pode criar coisas negativas. Uma bomba nuclear, por exemplo. Então a inteligência vai e cria. Então a inteligência não está preocupada exatamente qual é o resultado, mas em criar aquilo. A razão vai questionar. E a humanidade não vai permitir. Que é uma questão de moral e ética. E às vezes, ética é muito mais do que moral. Mas é muito mais do que moral. A moral está atrelada, às vezes, a uma equação de tempo, a uma sociedade, a uma cultura. A ética, não. A pergunta da ética diz assim, se o que eu estou fazendo, a pergunta da ética, a moral não vai fazer essa pergunta. A ética vai perguntar, se tem aproximadamente 8,5 bilhões de habitantes no planeta Terra, isso é a ética. Se todos os habitantes fizessem o que eu estou fazendo, qual é o resultado? A ética olha num todo. A moral para atender um interesse. E às vezes os dois coincidem, nem sempre. Nem sempre. Então a ética pensa num todo. A ética é a inteligência a serviço da vida. A ética é a inteligência a serviço da vida como um todo. A moral, às vezes, está atrelada só àquela necessidade. Então, mas está tudo num pacote só. Okay? Alguma pergunta sobre a aula de hoje? Ok? Então, entendam bem esse conceito, porque aí na semana que vem nós vamos falar sobre alguns sentimentos e como transmutar o egoísmo desse lado. Desse lado nós temos a reeducação emocional centrada no alto amor. Como é que nós vamos fazer esse caminho? Como vai ser esse processo de transmutação? Agora, vou dar uma dica. Esse processo de transmutação vai exigir um sentimento. Coragem. Literalmente falando. Vai exigir um sentimento. Sair dessa situação e para essa que não é instantâneo, é um processo necessário, coragem. Intenção menos ação é igual a nada. Intenção menos ação é igual a nada. Então, vou ter uma intenção, mas eu preciso fazer um plano de ação para aquilo. Eu preciso fazer um plano de ação. Que vai demorar uma semana, um mês, um ano, 10 anos, uma existência, pouco importa. Mas que eu tenho que estar sempre, de alguma forma, tendo uma ação. Nós não somos aquilo que nós falamos, nós somos aquilo que nós fazemos. Não é isso? Nós não somos aquilo que nós falamos, nós somos aquilo que nós fazemos. Nós somos muito mais as nossas atitudes do que aquilo que nós falamos. 90% do ser humano é aquilo que ele faz, não é aquilo que ele fala. Deixa. Então, intenção menos ação. Então, eu tenho que ter um plano de ação. É identificar em nós quais são os sentimentos que estamos indo para um planeta de regeneração. Ok? No planeta de regeneração significa que os espíritos estão indo para lá, têm sentimentos degenerados. Nós temos sentimentos degenerados.
Se eu estou indo para a regeneração, o próprio nome já é autoexplicativo. É que eu preciso regenerar alguma coisa. E o que eu vou regenerar? O que está degenerado. Então, degenerado, um ciúmes excessivo, por exemplo, é um sentimento que está degenerado. Eu tenho que identificar quais são os sentimentos que estão degenerados dentro de mim, começar pelos mais fáceis, para ir ganhando confiança. Questão 909 ou 19? 909, do Livro dos Espíritos. 909. Questão 909 do Livro dos Espíritos. A 919 eu conhece-te a ti mesmo. A 919. A 909 diz o seguinte: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus esforços? Sim, e algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Aqui, ó. Questão 909 do Livro dos Espíritos. Ok? Então, no Emoções que Curam, essas 3 aulas é justamente para nos ajudar a identificar em nós quais são aquelas emoções que estão degeneradas e começar um processo de trabalho. Por onde eu começo? Pela coragem. Segundo, pelas mais fáceis. Ou que faziam menos esforço. E ganhando confiança. E aos poucos. É um processo. É lento. É lento. Ok? Uma vez eu tive a oportunidade aqui na casa, frente a uma situação emergencial, e eu falei assim, eu preciso do auxílio dos universitários. Chamei eles dessa forma: olha, vou precisar da sua ajuda, porque a situação aqui é muito complexa, eu ainda estava estudando sobre o assunto, então eu tinha dúvidas em relação àquilo, então eu só queria saber se aquele caminho que eu estava indo estava correto, porque senão eu mudaria o caminho, porque a situação já estava aqui na frente, precisava resolver. Eu ainda me senti inseguro porque eu estava estudando o assunto, então eu falei, olha, eu preciso... Aí veio, tá? Vieram. Veio um só, mas vieram. Era um trabalho mediúnico. E a gente apaga a luz, não deixa totalmente escuro, mas deixa na penumbra para ficar mais fácil, concentração e tal. E nós percebemos que chegou um espírito do degrau de cima. 3 degraus acima, né? 3 degraus acima. Por quê? Porque ele mudou todo o ambiente na hora que ele chegou. Eu senti um clarão, outras pessoas começaram a chorar. Ninguém sabia se vinha, mas quando veio, fez um estrago, entre aspas. Porque cada um sentiu de uma forma diferente, que era uma vibração muito acima do que nós estávamos acostumados. Muito, muito. Aí eu fui agradecer, já tomei uma, né? Nunca queira conversar com o espírito do degrau de cima, pessoal. Nunca queiram, tá? É um conselho que eu dou para vocês. Não queiram, não queiram. Aí eu fui agradecer e ele falou, não me agradeça. Quando nós somos convidados a auxiliar, as nossas feridas só param de sangrar. Eu falei mais nada. Imagina. Olha a informação que ele trouxe. Quando nós somos convidados a auxiliar, as nossas feridas só param de sangrar. São espíritos humanos, que eles também têm feridas. Entenderam? Veja, que eles também têm feridas, são espíritos humanos. Veja. Então, trabalhar, agir, fazer, faz com que as nossas feridas parem de sangrar. Tensão menos ação igual a nada. Aí eu fiz a pergunta, eu vou por esse caminho? Ele falou, sim, tá bom. Não perguntei mais nada. Tá bom, não quero ouvir mais nada. Entenderam, pessoal? São espíritos humanos. E eles também têm, porque eles são espíritos de regeneração. Final de regeneração, mas são espíritos de regeneração. Entenderam? Então veja, isso faz parte do processo. É a gente começar a ter um outro olhar sobre isso. Rever conceitos, reavaliar. E nunca ficar atrelado ao passado. Passado, o próprio nome já fala. Aí, e quando se fala do presente, entendam o presente sempre de 2 formas. Sempre de 2 formas. Presente, tempo presente, presente como presente. Veja. Presente tem que ser olhado sempre de 2 formas. Como tempo presente, o agora,
e como presente, literalmente falando, para você mudar a sua história, para você rever os seus conceitos, como um presente. Como um presente. Ok? Tá bom por hoje? Tá bom por hoje? É semana que vem. É semana que vem. Vamos ver. Vamos ver. Porque tem que processar todas essas aulas. Depois do Emoções que Curam, a próxima aula, que não é a semana que vem, é a outra, o tema da aula será Fugas Psicológicas, baseado em Joana de Ângeles. Okay? Eu terei mais uma aula sobre esse assunto e a outra aula vai ser sobre fugas psicológicas. Então nós vamos ficar praticamente março e abril, trabalhando esses assuntos. Okay? Vou fazer a prece de encerramento. Então vamos, nesse momento, agradecer a mais essa oportunidade, ao tempo que ficamos aqui, ao passe espiritual que recebemos, a alegria que a espiritualidade tem de nos ver aqui. Nossos anjos da guarda, espíritos protetores, espíritos familiares, amigos do plano maior. Foi um compromisso que nós assumimos antes dessa existência, que nós buscaríamos a espiritualidade de uma forma diferente. Buscaríamos a essência. Buscaríamos através da filosofia, da ciência e da religião. E a doutrina espírita nos acolheu num abraço fraterno, nos consolando, nos esclarecendo e agora nessa fase nos libertando. Mas agradecemos a Deus, nosso Pai, que nos concede a vida, que nos concede o tempo. A Jesus, nosso Mestre, nossa referência. E a toda espiritualidade amiga, independente do rótulo religioso, o nosso muito obrigado pela sustentação, pelo amparo e pela equipe de vigilância e protetores, que nada se faz sem o aval deles. Que assim seja.